Bom, meus bons, minhas boas, beleza? O Kushino aqui pra mais um react e hoje a gente vai estar trazendo aqui o impossível aconteceu com Kenjaku supera o poder de alterar a realidade de Takaba. Jujutsu Kaisen capítulo 240, um review do Brunão Bandeira, mano. Esses dois últimos capítulos tá bem morno, tá mais transição pro hype que tá por vir, né? Explicando os poderes do Takaba, o Kenjaku se mostrando mais, esse capítulo foi bem doido. Então vamos ver aqui as explicações do Brunão, né? Então sem muita enrolação, bora pro react. Kenjaku é colocado à prova tendo que enfrentar a habilidade mais poderosa e ridícula da história, o poder capaz de materializar qualquer fenômeno na realidade, um poder que permite a imposição da própria imaginação nesse mundo, capaz de ignorar completamente até mesmo a técnica inata de Suguru Geto. Mas uma habilidade tão poderosa quanto essa naturalmente exigiria uma condição para que ela seja ativada, e esse será o motivo da queda do comediante Takaba Fumihiko pelas mãos de Kenjaku no capítulo 240 de Jujutsu Kaisen. Mas eu já adianto pra vocês que essa batalha ainda não acabou e que ainda existe uma forma do Takaba virar o jogo contra o Kenjaku, e eu vou dizer ela pra vocês nesse vídeo. A próxima e ainda hype vai ser tivemos dos uma dois. página colorida revelando a nova forma do Itadori, dessa vez com muito mais detalhes. E se você ainda não entendeu que braço esquisito é esse, eu recomendo que você assista o meu vídeo sobre o capítulo em que ele aparece com esse braço modificado, que a explicação pra isso tá naquele vídeo. E já que a gente falou em braço, já aproveita e enfia o seu no botão do like e lembra de conferir a inscrição no canal e de ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo sobre a reta final de Jujutsu Kaisen e ainda ajudar a gente a alcançar a marca dos 800 mil inscritos, hein? A cada dia que passa, a gente se aproxima dela e até o final do ano a gente vai conseguir. Começamos o capítulo então com um pequeno flashback dos feiticeiros discutindo um plano para que eles pudessem lidar também com o Kenjaku. Isso porque, por mais que o Sukuna viesse a ser derrotado, nada iria adiantar se o Kenjaku ainda conseguisse realizar o seu plano de fundir toda a humanidade num único ser. Hakari relembra que Kenjaku só pode encerrar o jogo e dar início à fusão caso todos os feiticeiros sejam mortos. Então eles não precisariam se preocupar, já que o Kenjaku viria até eles de uma forma ou de outra e teria que obrigatoriamente derrotar o Yuta e o Hakari, por exemplo. E aqui você me pergunta, mas por que diabos o Kenjaku ia criar uma regra em que todo mundo precisasse ser morto, Eu não lembro a sendo que explicação isso disso. só atrapalha a vida do Kenjaku em conseguir realizar o plano dele com o encerramento do jogo? Porque o Kenjaku só conseguiria criar um jogo tão massivo e poderoso se ele criasse regras que colocassem ele próprio em desvantagem, e ele ser obrigado a eliminar todos os outros feiticeiros é uma desvantagem e tanto. É a clássica lei da troca equivalente, onde quanto maiores os riscos e as desvantagens, mais poderosa é a técnica que você consegue criar. Mas o receio dos feiticeiros é que o Kenjaku fizesse a mesma coisa que eles próprios pretendem fazer com o Sukuna. Caso o Gojo viesse a perder, os feiticeiros iriam para cima do Sukuna, aproveitando que ele não estaria nas suas melhores condições. Mas caso os próprios feiticeiros também estejam ocupados enfrentando o Sukuna e viessem a se desgastar, Kenjaku poderia realizar um ataque surpresa neles também. Então eles precisam se antever e criar uma distração para ocupar o Kenjaku pelo máximo de tempo possível. Kusakabe sugere que a Maki fosse pra cima do Kenjaku, enquanto isso a Meimei já coloca o corpo dela fora, né? Ela e a franja enorme dela. Mas o anjo recomenda o homem Fumihiko Takaba, o ex-comediante recém-despertado como feiticeiro, o homem que é pura comédia. Voltamos então para a batalha entre Kenjaku e Takaba com uma página muito boa do Kenjaku perseguindo ele com as suas maldições, mas tendo a sua técnica completamente ignorada. Para quem não tá lembrado, o Takaba é capaz até mesmo de se curar ou ser imune a qualquer dano físico com a sua técnica da imaginação. E o mais engraçado é que o próprio Kenjaku não sabe como essa técnica funciona a princípio, e por isso ele fica tão perdido, né, no grosso desse capítulo. Logo em seguida tem uma cena bem engraçada também. Ele até fala, mano, meus 1000 anos de Jujutsu não servem pra nada. Do Takaba vendo uns cartões postais de viagem ou coisa do tipo, e um deles provavelmente fazendo referência aos Estados Unidos, e de repente, por conta disso, brota um par de óculos e uma bandana dos Estados Unidos na cabeça do Kenjaku, parece esse cara de Yu-Gi-Oh! Aquela cabeça costurada dele. Nesse momento, o Kenjaku começa a entender a técnica do Takaba de materialização e imposição da sua imaginação na realidade. Ele assume que precisa tomar cuidado e que todo o conhecimento de 1000 anos dele
dele não valerão de nada nessa hora, né? Porque não adianta ele usar técnica nenhuma. Então, o que o Kenjaku decide fazer é dançar conforme a música. Kenjaku, o feiticeiro que deseja fundir toda a humanidade pelo seu mero entretenimento, contra o feiticeiro que tem como profissão justamente entreter as pessoas. Se esse não é um matchup bonito, eu não sei o que é. Esse seria o matchup perfeito, mas que infelizmente perdeu parte do impacto, porque os dois começam a fazer uma série de piadas e usar uma série de referências que só funcionam para o público japonês. E por mais que a gente tenha, né, a explicação das referências, isso acaba servindo mais como uma curiosidade para a gente poder explicação entender de piada o que está sendo dito, não tem mas como a gente acaba não tendo o mesmo impacto. Opa, galerinha, passando aqui rapidão para avisar para vocês se inscreverem, ativar o sininho, principalmente deixa o like aí para ajudar a gente a trazer mais conteúdo, beleza? Pra gente crescer cada dia mais. Só agradece. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Que os japoneses, nesse caso, o que funciona pra gente aqui é mais o apelo visual do poder do Takaba. Por exemplo, quando ele diz que tá estampado na cara do Kenjaku que ele quer que alguém faça ele ir, porque tudo que ele faz é em busca de entretenimento. E nessa hora, pum, surge um espelho aleatório na mão do Kenjaku pra ele mesmo poder se olhar e conferir, né? Ou quando a imaginação do Takaba de repente cria um cenário de uma audição, como se o Takaba estivesse sendo avaliado pelo Kenjaku como sendo um bom comediante ou não. Ou aquilo tudo foi imaginário também, eu já tô meio perdido. De qualquer forma, esse foi o primeiro passo para o Kenjaku conseguir quebrar o espírito do Takaba, com o Kenjaku não vendo graça nenhuma nas piadas dele e fazendo o Takaba começar a pensar que talvez ele não seja realmente um cara tão engraçado assim. E como a gente bem sabe, o poder do Takaba só funciona quando ele tem plena confiança em si e de que as suas ações são engraçadas. Então isso abre a brecha para que o Kenjaku começasse a virar o jogo e acertasse um golpe que fosse efetivo nele, percebendo que a condição do Takaba era a autoconfiança do próprio feiticeiro. Takaba ainda tenta retrucar, dizendo que não importa se o Kenjaku não achar engraçado, contanto que todo mundo ainda ache. Mas o Kenjaku responde dizendo que isso é o que ele está dizendo, até porque não tem mais ninguém ali ao redor deles. Então o Takaba não tem como afirmar se todas as outras pessoas continuariam achando graça dele. O único na sua frente era o próprio Kenjaku, e naquele momento tudo se resumia ao próprio Kenjaku achar engraçado ou não. Kenjaku naquele momento era o seu público, e o Takaba só conseguiria ter confiança em si mesmo se ele conseguisse entreter esse público. Na sequência temos a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida, que foi o Kenjaku respondendo ao Takaba, também tentando fazer graça e levantando a tampa da própria cabeça, fazendo o Takaba se segurar para não rir. Ou seja, Takaba, além de não conseguir fazer o Kenjaku rir, ele começou a acreditar que o Kenjaku seria alguém mais engraçado do que ele próprio, já que por outro lado o Kenjaku conseguiu fazer ele rir, quebrando ainda mais a confiança dele. Takaba ainda tenta manter a compostura, dizendo que tá tudo bem, porque ele também é um cara engraçado, ele continua sendo alguém engraçado. Mas de repente, e no meio da floresta, ele avista o corpo de Hazenouki morto no chão, que o Kenjaku havia matado no capítulo passado. Takaba começa a entrar em choque, já que os dois já haviam se enfrentado antes, então ele o reconheceu de imediato. Kenjaku surge com um ar de imponência, olhando ele caído no chão e dizendo: "O que foi? Sorria? Você é um comediante, afinal de contas, não é?" E Takaba só conseguia pensar que ele não conseguia mais rir. E assim termina o capítulo. Agora, minhas considerações. Não parece que o Takaba vai ser simplesmente derrotado em off já no capítulo seguinte, assim como tem acontecido, né, com vários personagens ali, né, que ultimamente na obra. Mas sim que ele ainda vai ter o seu momento de glória contra o Kenjaku, ainda mais, né, com a forma ele tem que ter, mano, se você derrotado é paia. Pra isso, né? Tudo se constrói pra esse momento. O capítulo teve sim alguns momentos engraçados, apesar de funcionar melhor para o público japonês, e o terror psicológico do Kenjaku ali sendo implantado, sendo construído de forma gradual ali na cabeça do Takaba também foi muito bem feito. Inclusive, eu tenho uma forte suspeita de que essa cena do Takaba no meio da floresta vendo aquele corpo morto e entrando em choque e entrando em desespero
faz referência a uma cena de Hunter x Hunter, quando a trupe fantasma também adentra numa floresta e vê o corpo morto da amiguinha deles, todo despedaçado e pendurado numa árvore. Se você reparar, até visualmente os traços da floresta são muito parecidos um com o outro. E o detalhe é que, assim como Takaba tinha a intenção de gerar entretenimento, o contexto dessa cena em Hunter x Hunter também era muito parecido. Pra quem não tá atualizado no mangá, que vai uma curiosidade, a trupe, ela estava à procura de uma fita de uma série de tokusatsu perdida que eles pudessem se basear para encenar os episódios da série na forma de uma peça de teatro para as crianças órfãs da cidade Meteoro. Ou seja, eles queriam fazer o quê? Levar entretenimento para aquelas crianças. Muito parecido com o que o Takaba tenta fazer aqui também. Por isso, eu acho que essa talvez tenha sido mesmo uma referência a Hunter x Hunter. Agora, o grande problema... Jujutsu é filho de Hunter x Hunter, né? Bebe do suco de Togashi. Ai, que delícia! Mesmo é que até agora o Takaba ele não pareceu usar o máximo do poder dele. Até agora, o Takaba ele não imaginou nada de muito grandioso. Sim, e como esse bem é um básico. poder que dá uma liberdade absurda pra ele, a gente espera que ele faça coisas absurdas. A gente cogitou até aqui, na semana passada, a possibilidade do Takaba simplesmente imaginar o Kenjaku morto. Tipo, aí, você sabe o que seria engraçado? Ver você morto no chão igual esse cara aí que eu vi agora. É uma possibilidade? É, mas aí também entra, né, o fator humano nessa história, já que o Takaba ele não parece ser alguém que acharia engraçado, né, acharia graça com a morte dos outros, mesmo se tratando do Kenjaku. Mas ainda assim, ele poderia, né, imaginar algo mais impactante do que bandana e óculos no Kenjaku, né, pelo amor de Deus. E sobre uma segunda fraqueza que eu até cogitei, né, no vídeo passado, do Takaba talvez não ser capaz de afetar outros seres vivos diretamente, mas sim apenas ele próprio e o ambiente ao seu redor, ainda não foi descartada, mas a essa altura eu duvido que isso possa ser confirmado, né? O Kenjaku já ferrou bastante o psicológico do coitado, então não teria motivo, eu pelo menos não vejo motivo para existir uma segunda fraqueza a essa altura. Mas o que eu acho que possa vir a acontecer no capítulo que vem é o Takaba simplesmente coringar no leito da sua morte. Sabe quando o personagem de anime começa a rir sem parar, mesmo numa situação desesperadora? O Eren fazia muito em Shingeki no Kyojin, né? Eu acho que essa pode ser uma ótima saída para que o Takaba consiga ir com tudo pra cima do Kenjaku capítulo que vem, mesmo que ele não consiga derrotar o Kenjaku, galera. Ele rindo adoidado, coringado e achando graça, assim, tipo, perdendo completamente a noção. Cara, seria, eu acho que uma desculpa interessante, né? Pra ele poder usar o seu poder ao máximo, pelo menos, né? No último momento e ter o seu grande feito nessa batalha. Será que essa ideia faz sentido? Eu quero saber a opinião e as teorias de vocês aí nos comentários. E caso você ainda não tenha entendido essa nova forma do braço do Itadori, o que tá acontecendo com o corpo dele, né? Como eu recomendei pra vocês no começo desse vídeo, o vídeo vai aparecer... Eu já vi o vídeo, mas eu não lembro muito bem. Você pode ir lá assistir agora, beleza? Ou você pode assistir esse outro vídeo aqui sobre uma teoria envolvendo o Yuta Okkotsu ser o próximo herdeiro dos 6 olhos de Satoru Gojo. Isso é viagem. Também? Você quer que eu traga? Que eu acho que tá, ó, muito legal. Não subestime a ideia que eu lancei nesse vídeo, beleza? Até a próxima, tchau! Tchau! Pô, vídeo bom. Estreia do Yuta, seu herdeiro dos 6 olhos, mano. Viagem, hein, mano. Depois eu tenho que ver. Será que seria bom trazer pro canal? Deixa aí no comentário quem quiser ver aí, beleza? Pô, mano, o que dizer do review do Brunão? Gostei, é muito que eu tinha interpretado e pensado mesmo, mano. Esses 2 capítulos foram mais sendo um preparatório pro hype que tá pra vir, né? Essa luta do Takaba com o Kenjaku, eu não tava esperando nada, mas parece que vai dar algo. Pode ser uma boa ideia essa do Brunão, do Takaba coringar. E aí o bagulho vai ficar doido, filho. Muito maluco. Enfim, é isso que temos pra falar do capítulo. Espero que vocês tenham gostado do react, beleza? Deixem nos comentários o que acharam. Link do vídeo original na descrição, minhas redes sociais também. E aproveitando aí, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like pra ajudar a gente. Só agradece, que de pouquinho em pouquinho a gente vai longe. Vídeo na sua telinha aí, card, se vocês gostaram do conteúdo e quiserem ver mais. Então até uma próxima, valeu, falou!